Olá, quero deixar uma palavra para o seu coração, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, porque na verdade a palavra de Deus ela produz em nós isso, fé, esperança, coragem, determinação, enfim. Diz assim a palavra, eu quero ministrar o teu coração no livro de Marcos, capítulo 4, versículo, a partir de 35, do versículo 35, diz assim: E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-nos, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que perecemos ou morremos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como a palavra de Deus ela é tão poderosa e viva, né, irmãos? Por mais que os discípulos estiveram com Jesus, andaram com ele por um bom tempo, alguns anos, melhor dizendo, e muitas das vezes eles desconheciam quem estava com eles. Jesus chamou um por um para andar com ele, para aprender dele, para ter experiências reais com ele. Mesmo assim, eles tiveram momentos de dificuldade em entender o propósito de Jesus. Quando Jesus o chamaram, e Jesus chamaram os discípulos com o intuito de ensiná-los. E eles também ter essa experiência de andar ao lado de Jesus. Jesus, ele pregava, ele peregrinava ali, todo Israel pregando a palavra, e os discípulos junto com eles, vendo milagres, vendo as coisas acontecerem, que Jesus já estava fazendo no meio deles. E mesmo assim os discípulos não entenderam o propósito. E esse texto é tão interessante, o que Jesus já inicia falando com eles, né? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, olha o que Jesus diz: Passemos para outra margem. Passemos para outro lado. Jesus não falou com ele: olha, a gente vai entrar aqui no barco e vamos andar aí, vamos conforme for o tempo, as situações, para a gente chegar lá no outro mar. Não, lá do outro lado, não. Jesus já estava dizendo para eles assim: olha, passemos para o outro lado. Jesus deu uma ordem, já estava afirmando: passemos para o outro lado. Jesus não estava com historinha, não. Jesus, ele tem poder. Na fala dele, passemos, ele estava afirmando. E mesmo assim, os discípulos, com muito medo, aconteceu uma grande tempestade, um vendaval, ali naquele lago, uma situação difícil. E a Bíblia vem dizer que a tempestade ela foi tão forte, um vendaval, uma ventania, que a Bíblia fala que ali começou a entrar dentro do barco
parecia que o barco ia naufragar, porque já estava sendo coberta por águas. Então os discípulos, amedrontados, com medo, entraram no estado de pânico, num estado de desespero. Chegaram para Jesus e falaram: mestre, o Senhor não importa conosco? O Senhor quer que nós morremos ou pereceremos? Mestre, olha a situação. Eles desconheciam, eles não conheciam de Jesus, que quem estava ali era o maior de todos, para reverter a situação. Não, ele simplesmente acordou desesperados, falta de confiança, falta de fé, falta de conhecimento. E falta de conhecimento faz com que o povo de Deus perca a esperança, a fé, porque não conhece que de fato há um Deus que age, que move, que trabalha, que importa com você, por falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quem é seu Deus, quem você tem crido. E assim aconteceu com os discípulos. Portanto, eles desesperaram. Nós temos que entender uma coisa. Quando a Bíblia fala assim, olha, quando Jesus fala, entramos para o barco e passemos para o outro lado. Quando ele afirma, aí vem a Bíblia dizer assim no livro de Jó 42:2, diz assim, olha que coisa linda. Bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Irmãos, entenda esse propósito. Deus tendo um propósito na sua vida, irmão, eu tenho certeza que tem, nada vai impedir os propósitos de Deus na tua vida. Se Ele falou, meu irmão, vai cumprir. Vai cumprir. O que você tem que entender é que esse propósito vai acontecer no tempo dele, mas você não pode perder uma coisa chamada fé. A fé tem que estar nele, enxertado nele. Bem sei que nada... Olha, bem sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. Se os discípulos estivessem nesse momento aqui, não, nós estamos com ele. Ele pode tudo. Confiamos e aquietamos. Não. Os discípulos desesperaram. E quando a pessoa chega nessa situação de desesperar, aí ela começa a perder o foco, a concentração. Ela perde o foco. Ela deixa de acreditar quem está com ela. Jesus fala assim, eu estarei convosco até a consumação do século. Então, se Ele está conosco, o que nós devemos fazer o quê? É confiar. Era o que os discípulos tinham que ter feito. Ele está conosco aqui no barco, irmão. Nada irá acontecer conosco, porque Ele está conosco. Entenda uma coisa, queridos. Jesus, estando na sua vida, você não tem o que temer. Por mais que você possa preocupar, mas você tem que confiar e acreditar. A reação dos discípulos foi essa. Faltaram ali confiança. Jesus está com você. Então não pode faltar confiança. Quando você confessou a Ele, quando você abriu seu coração, creu e confessou com seus lábios, irmãos, ali Ele passa a estar com você, acabou. Por mais que seja a tempestade, por mais que sejam as dificuldades, mas você tem que entender que Ele está com você. Você tem que colocar a palavra de Deus em prática, viver o verdadeiro evangelho. O que faz a diferença é viver o evangelho, a palavra de Deus, irmão. Olha aqui, ó, tá fechada, comum, mas ela só é eficaz quando nós colocamos ela em prática. A diferença é colocar a palavra de Deus em prática, viver o verdadeiro evangelho. Quando nós vivemos esse verdadeiro evangelho, aí nós entendemos, aí nós começamos a compreender o que Jesus tem para conosco.
Por quê? Porque nós estamos vivendo a palavra de Jesus. E isso, querido, os discípulos perderam uma grande oportunidade de descansar no Senhor nesse episódio aqui, que eles estiveram com Jesus ali nessa tempestade. E muitas das vezes, amados, nós perdemos esse foco, né? Quando nós somos atingidos por uma tempestade. Qual é a tempestade que veio nesse momento na sua vida? Que às vezes você está atravessando. Eu não sei qual, mas você sabe. E Jesus também sabe. Muitas das vezes nós esquecemos que Jesus não está conosco, que Jesus não está nas nossas vidas. Aí vem uma tempestade e ali a gente já entra em desespero. A gente já fica preocupado só pensando no pior. Esquecendo de que Jesus está conosco nas nossas vidas. Né? Então a gente começa a ficar o quê? Desesperados. O nosso emocional fica totalmente descontrolado. O nosso emocional, pensamos no pior, esquecendo de quem é Jesus. E por quê? Porque a dificuldade veio, a tempestade veio nas nossas vidas. Às vezes veio uma situação que a gente não esperava, né? Às vezes nós estamos vivendo e veio uma notícia desagradável e ali você já... Jesus não está mais na minha vida. Jesus não está mais na minha vida. E já começa a perder a fé. Já começa a perder a confiança. Não, pelo contrário. Agora que você tem que colocar a palavra de Deus em prática mesmo. Agora que você tem que entender o propósito. Eu falo que tem que ter fé. Eu falo que tem que ter confiança. Agora eu tenho que ter confiança. Agora eu que tenho que viver a verdadeira fé. Agora eu que tenho que colocar a fé em prática. Ter atitude. Precisamos entender esse propósito. Jesus, ele fala algo interessante em sua palavra. Jesus falando algo muito forte. Olha, todo mundo conhece esse texto, mas esse texto ele é muito forte. Fala assim, olha, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ele está dizendo assim, olha, no mundo vocês vão ter perseguições, tempestade, momentos difíceis, complicados, mas eu quero que vocês pensem numa coisa. Primeiro passo, tenhais paz em mim. Primeiro passo, tem paz em mim. Eu estou com vocês. Eu sou a paz. Irmãos, de fato, Jesus, ele é a paz. Ele é a paz. Possa vir tempestade, vendaval, perdas, dificuldades em todos os sentidos. Mas você tem que ter paz. É a única paz que você vai encontrar somente em Jesus. Somente em Jesus. Você pode estar muito bem financeiramente, situações muito favoráveis a você. Mas se você não tiver paz, irmãos, se você não tiver paz, nada disso funciona. Sabe, você está passando por dificuldades em todos os sentidos da sua vida e você está glorificando a Deus e você ser forte. Sabe por quê? Porque a sua confiança está em Cristo. A sua paz está em Cristo. Não é nos momentos favoráveis ou nos momentos desfavoráveis, mas é em Cristo, permanecendo em Cristo, focado em Cristo, determinado em Cristo. A Bíblia fala assim que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. É por isso que a presença de Jesus, ela nos fortalece. Então, temos que entender esse propósito. Sabe por quê, irmão? Por mais que a tempestade
veio ali naquele barco, deixaram os discípulos desesperados. Ali naquela região do lago ali, não estava somente eles, não. A Bíblia fala assim que aqui havia outros barcos ali naquela região, naquele lago ali. Olha aí no versículo 36. E ele, deixando a multidão, levaram consigo e estava no barco. E havia também outros barcos. Muitas das vezes a gente está vivendo situações difíceis, calamidades, e estamos achando que só eu estou vivendo aquilo. Ah, Deus, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. Só eu que estou vivendo isso. Não, querido, não é só você, não. Quantas pessoas do seu lado estão vivendo a mesma situação, ou até mesmo pior? E tem que entender esse propósito, não tem que fazer uma oração, falando, Deus, tenha dó de mim, Deus. Não. É perseverar. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar na comunhão, na oração. E continuar perseverando na fé. Olha pra você ver, aquela tempestade que estava ali, irmãos, vocês acham que estava atingindo somente o barco onde os discípulos estavam? Não. Os outros barcos também, com certeza. Aquele vendaval. E muitas das vezes achando que o problema é só conosco, né? Só com a gente. Esse problema é só comigo. Deus não me ama, Jesus não está comigo. Eu estou indo na igreja, eu estou orando, as coisas não estão acontecendo. Irmão, o mais interessante aqui não é questão da sua oração. Ah, minha oração é eficaz. Não, é nada disso. Poderoso é Jesus para responder às suas orações e para transformar elas. E para trazer solução. Poderoso não é a sua oração. Poderoso é quem vai fazer. É Ele que faz. Isso que é o mais gostoso. É de saber que Ele vai ouvir e no estalar de dedo as coisas mudam. Porque Ele está no controle. Ele é o Senhor da sua vida. A Bíblia fala assim, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da sua fé? É Cristo, querido. É Cristo. Precisamos entender este propósito. E Jesus, Ele deu uma ordem de fé. Além disso, Ele deu uma palavra. Ele deu uma ordem. Quando os discípulos virou e falou, Ele falou, Senhor, quer que nós perecemos? Senhor, o Senhor não importa conosco. De fato, não conhecia quem estava com eles. Porque quem conhece, irmãos, confia. Quem conhece, entrega. Quem conhece, aguarda. Quem conhece, espera. Quem conhece sabe que Ele vai intervir. Mas agora no desespero, na falta de confiança, agir de formas precipitadas, equivocar-se nas atitudes, no falar, e você só está se perdendo. Tem que entender isso. Confiar no Senhor, entregar a Ele, confiar na palavra dEle. O mais interessante aqui, queridos, é confiar na palavra dEle. Quando nós confiamos na palavra dEle, nós descansamos nele. Sabe por quê? A Bíblia fala assim, Salmo 46, 10, fala assim, olha, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos. Irmão, tem coisa que é com a gente vai ter que fazer. Mas tem coisa, meu irmão, é só Ele. É só Ele. Não compete a gente, compete só uma coisa, a gente orar e ter fé e confiar. Agora tem coisas, irmãos, que é só com Ele. É só com Ele, é confiar. Aí Jesus vem dizer aqui no versículo 39. Então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalma-se. E o vento parou. E tudo ficou calmo. Tá vendo, irmão? Às vezes aquele sofrimento todo que você teve lá atrás foi desnecessário, irmão. Desnecessário.
aquela crise de ansiedade, aquela ansiedade que você desenvolveu, o seu emocional, irmãos, foi desnecessário, falta de confiar mais uma vez. Se você confiar que Jesus está na sua vida, acabou. No momento certo Ele vai dar a ordem, a palavra, vai liberar tudo. E tudo na sua vida vai acalmar. Se você está passando momentos difíceis na criação dos seus filhos, calma, entrega a Ele. Afinal de contas, o seu filho ou a sua filha foi consagrada a Ele. Você não apresentou, você não consagrou. Então, meu irmão, é dele. Ele vai vir na hora certa. É isso que a gente tem que confiar. Afinal de contas, o nosso relacionamento com Jesus, ele é contínuo. Ele é todos os dias. Ele é todos os dias. Então precisamos entender isso. A ordem que Jesus deu à tempestade gerou uma ação imediata. É isso. Jesus, quando ele libera a palavra, é de imediato. As coisas mudam, é de imediato. Não é para ontem, é para o já. Mas a gente tem que entender que a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Temos que entender esse propósito. É o tempo de Deus. É o Kairos de Deus. É o Kairos de Jesus. Não houve necessidade de Jesus repetir novamente: acalma, vento, tempestade. Não, só foi uma vez que ele falou. E as coisas se acalmaram. Fica quieto, cala a boca. Irmãos, tem hora que a gente tem que calar. É calar e orar somente. E confiar. E confiar. É isso que precisamos entender. Entender o poder da palavra de Jesus. O poder que tem no nome de Jesus. Não é você murmurar. Uma certa feita, uma irmã, ela estava tão desesperada na criação do seu filho, dos seus filhos, que ela começou a fazer uma oração estranha. Ela falou assim: Deus, começou a orar. Aí no desespero ela parou de orar de forma correta. Ela foi buscar outros tipos de orações, outros tipos de refúgio. No seu desespero ela orou dizendo: Maria, Maria, olha para o meu filho, a senhora também é mãe, a senhora também foi mãe. Começou a orar de forma equivocada. Porque o desespero, muitas das vezes o desespero toma conta e você não tem a racionalidade para descansar no Senhor, porque o desespero tomou conta, a falta de confiança, a falta de fé. Não, querido, não. Ah, pastor, você está falando isso porque você não está vivendo momentos difíceis, você não está vivendo os dias maus. Não, querido. O dia mau é para todos. O dia mau é para todos. De repente vem um dia mau, a gente não sabe nem o dia e nem a hora, nada. De repente vem um dia mau. Aí, querido, é nesse dia que a gente tem que se agarrar. É nesse dia que nós temos que confiar, aguardar nele, esperar nele. Salmo 118 diz assim: alegramos e regozijamos no Senhor. Hoje é o dia que fez o Senhor, alegramos e regozijamos nele. Salmo 118. Hoje é o dia que fez o Senhor. Todos os dias foi o Senhor que fez. Então, querido, cedo ou mais tarde pode vir uma notícia desagradável, pode vir uma tempestade na sua vida, e você tem que entender que esse dia quem fez foi o Senhor. Não é murmurar, mas é confiar. Amém, querido? Deus é tão bom, irmãos. Precisamos entender esse propósito. Jesus é o primogênito, querido, da criação. Ele é o primeiro. Olha que interessante. O que a Bíblia diz aqui em Colossenses 1,15. A partir do versículo 15. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis
e as invisíveis, sejam trono, sejam soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. Querido, Ele é a cabeça da sua vida. Entende isso? Então, querido, quando você estiver vivendo esses momentos de dificuldade, essa tempestade, tudo que você estiver vivendo desagradavelmente, desfavoravelmente ou favoravelmente, confia. Entrega a Ele. Uma coisa que precisa ter, querido, é fé. E entra, querido, para o momento de oração. A Bíblia fala que fé sem obra ela é morte. O que faz toda a diferença, querido, é atitude. A atitude chama a atenção de Jesus. Desperta. Desperta. Ora, tem uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de dedicação. Chama a atenção de Deus para você. Isso é através da oração, irmão. Isso é através da fé. É a oração. É a fé que move. É a fé que move montanhas, não é assim? Muitos dizem. A fé move montanhas, é isso mesmo, porque é bíblico. E ontem eu estava conversando com meu pai, ele falou algo interessante, e é verdade, irmãos. Ter fé não é fácil, não. E Jesus, ele fala assim, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? Caso nunca tenha visto, procura conhecer um grão de mostarda, pôr na palma da sua mão. Irmão, quase você não enxerga. Então, é uma semente muito, muito pequena, pequena mesmo, quase você não enxerga. E Jesus só falou, olha, você precisa ter só, a sua fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Você fará coisas maiores que eu fiz. Então, meu irmão, o negócio é fé. Palavras bonitas, vem e vai. Mas o negócio é atitude. É a fé. É a fé. Interessante que Pedro teve uma experiência com Jesus, quando ele viu Jesus sobre o mar, andando sobre o mar, ele assustou. Senhor, se é o Senhor, faça com que eu vou até a ti. Ele, Pedro, venha. E Pedro foi. Irmão, não importa. O único homem que andou sobre o mar, sobre as águas, após Jesus, foi Pedro. Fale o que quiser dele, mas ele andou. Ah, pastor, mas ele andou pouco tempo. Mas andou, irmãos. É o único que andou sobre as águas. E no momento ali, dele ter tirado os olhos de Jesus, aí teve um momento ali que ele fraquejou. Teve um momento ali de fraqueza. Porque ele olhou a tempestade, ele olhou as dificuldades, tirou os olhos de Jesus. Irmãos, quando nós tiramos os olhos de Jesus, isso ocorre conosco. Quando nós deixamos de acreditar na palavra de Jesus, nós perecemos, nós fracassamos, nós caímos, nós desistimos, nós olhamos para trás, porque nós tiramos o nosso olhar do autor e consumador da nossa fé. Nós tiramos o nosso olhar de Jesus. Então, o que nós temos que fazer é permanecer até o fim. Por isso que a própria Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, aquele que tem que permanecer fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-eis a coroa da vida. Ser fiel. Nós ser fiel com Jesus o tempo todo. Entender esse propósito. Aí, irmão, depois que aconteceu essa tempestade, e depois que Jesus mandou acalmar a tempestade, o vento, e acalmar tudo, o mar, tudo, os discípulos ficaram assustados. Quem é este? Quem é este? Quem é este? É a mesma coisa.
Quando Jesus liberou uma palavra de bênção, uma palavra na sua vida, na vida da sua família, você vai falar, esse Jesus é tremendo. Esse Jesus mudou a história da minha família. Esse Jesus chegou no momento certo, libertou meu filho, curou, salvou. Hoje a minha família é toda salva em Jesus. Porque ele chegou no momento certo, irmão. Ele não chega nem adiantado e nem atrasado. Ele chega no momento certo. Desculpa o que eu vou falar aqui. Nós que atrapalhamos o processo todo quando nós utilizamos de incredulidade. Aí a culpa é nossa. Porque nós atrapalhamos o processo de Jesus na nossa vida, na vida da nossa família. Porque nós murmuramos. Nós começamos a lamentar. Esquecemos de quem está conosco. Jesus está conosco. Amém, querido? Aí os discípulos vêm e falam assim no versículo 41. Então a nossa história termina com os discípulos dizendo uns aos outros, quem é este? Até o vento lhe obedece. Meu irmão, se Jesus falou, acabou. Acabou, não tem demônio, não tem tempestade, não tem macumba, não tem orações ao contrário, não tem nada, irmãos. Não tem nada. Se Jesus falou, acabou. Acabou. Ah, porque fizeram um trabalho para minha família, porque não existe isso, irmão. Porque Jesus chegou, quebra todas as maldições. Aquilo que está errado se conserta. Aquilo que está atrapalhando, está impedindo das coisas virem. Acabou, Jesus chegou. Jesus está no barco, Jesus está na sua vida. Então, querido, a existência chegou. É Cristo. Volto a dizer, Cristo em nós, a esperança da glória. Ele chegou. Se ele chegou, querido, acabou. Aleluia. As coisas começam a evoluir, porque é do jeito dele, não nós. Então deixa que ele faça da maneira dele, da vontade dele. Só confia, só entrega. Para confiarmos no Senhor, precisamos conhecê-lo. Tem que conhecer. E você só vai conhecer através da oração e através da palavra, irmão. Se você não é pessoa que dedicada em oração e na palavra, desculpa, irmão, você nunca vai conhecer. Porque a Bíblia fala assim, conheceis na graça. O apóstolo Pedro, ele mesmo fala, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Conhecimento é através da palavra, é através da dedicação, da oração. E quanto mais você ora, quanto mais você medita na palavra, não é ler, não, é meditar. É tirar para pensar, analisar e viver a palavra. Aí você começa a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Entenda esses propósitos. Aí você para de questioná-lo, você para de murmurar, porque você passa a conhecer. Murmurar significa assim, se eu estivesse no seu lugar, eu faria dessa forma. Não, querido. Ele sabe o melhor. Amém? Ele sabe o melhor. Entenda que Jesus está na sua vida. Ele está no barco. E no barco da sua vida, ele é o capitão. É ele que guia esse barco. É ele que direciona esse barco. Quero dizer que ele está na sua vida. É ele que direciona a sua vida. É ele que cuida da sua vida. Amém, querida? E ele fala conosco até hoje. Para encerrar, eu quero deixar só um texto que diz assim: muitos acham que Deus só falava antigamente, né? Achava que Deus só falava por meio dos profetas. Acha que Deus, querido Deus, fala até hoje conosco, por meio da sua palavra. Olha assim, e a última palavra é de Jesus. Em Hebreus 1, diz assim: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou, olha para você ver, glória a Deus, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Olha que coisa linda. Falou pelos profetas e falou conosco nesses últimos dias por meio de Jesus. Querido, deixa essa palavra para o teu coração. Entenda que Jesus está na sua vida. E
por mais que Jesus esteja na sua vida, querido, confia nele, esteja com ele. Se ele sair do barco, você sai também. Mas continua com ele, porque ele está com você. Tá bom? Que Jesus continue te abençoando. Sou o pastor Adriano Queiroz. E sempre deixo uma palavra com o intuito de fortalecer a sua fé, a nossa fé, melhor dizendo. Tá bom? Que o Senhor continue te abençoando de uma forma poderosa. Conto com as suas orações também. Tá bom, querido? Um grande abraço. Que Jesus te abençoe sempre.